No dia de hoje, recebemos as alunas Tirsa Guedes Rossato e Yasmin Rodrigues Bon. Bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Meninas, para nós foi muito bacana poder recebê-las. Vocês são as primeiras alunas fazendo parte do podcast. E para nós isso é motivo de muito orgulho, já que são duas alunas muito destacadas do curso e que eu tenho certeza que vão trazer uma grande experiência para quem nos ouve. E quem nos ouve, né? Temos já, obviamente, o pessoal do curso, né? Os demais acadêmicos do curso de Direito, mas vocês também serão inspiração para muitos que estão aí pensando que curso devo fazer e aí a gente tentar falar um pouquinho sobre o direito. Nós temos uma primeira pergunta para trazer para vocês aqui e que nós gostaríamos que as duas respondessem. Então não briguem para quem vai responder primeiro, vai ter espaço para todo mundo, mas a gente quer saber o seguinte de vocês. Por que o curso de Direito? Ele era a primeira opção? Vocês titubearam entre algum outro curso? Como é que vocês hoje estão acadêmicas do curso de Direito? Perfeito. Bom, o direito nunca foi um sonho para mim, sendo bem sincera. Nunca tinha pensado em entrar no curso de direito. Sempre fui na área mais ali de esportes, então uma das minhas opções no meu terceiro ano era educação física. Depois eu conheci o curso de jornalismo, conhecendo uma outra faculdade, participei de uma dinâmica lá e me encantei pelo curso de jornalismo também. Então eu tava entre essas áreas assim, também gosto muito de viajar, pensei em fazer turismo para ser comissária de bordo, mas o que me trouxe para ser acadêmica do curso de Direito aqui da Antônio Meneghetti Faculdade foi a própria faculdade em si. Eu conheci a faculdade no Cinta Cianf e desde que eu vim aqui eu me encantei pelo local. E dentre os cursos que tinha para mim escolher na época, eu me encantei pelo curso de Direito. E eu já gostava de pesquisar casos criminais, tanto que no meu ensino médio eu sempre fazia trabalhos pesquisando essas questões. Então, dentre as opções que tinha, o curso de Direito me encantou. E eu hoje sou acadêmica do curso de Direito e posso dizer que o curso me escolheu, mas que hoje eu tenho uma paixão muito grande por ele. Eu também não pensava em fazer Direito. Uma das minhas opções era agronomia, a outra era medicina veterinária. E eu acabei caindo de paraquedas no Direito, um pouco por causa da minha personalidade, né? Um pouquinho mais forte. Questionadora. Questionadora, desde sempre. Mas eu não iniciei os meus estudos aqui na UNF, eu vim transferida. Eu iniciei a faculdade na pandemia, né? Antes da pandemia, na verdade, em 2020, primeiro semestre de 2020, iniciei lá em Chapecó, na UNOESC. E em função da pandemia, eu acabei tendo que voltar pra cá. Então, voltei pra cá, voltei pro meu antigo trabalho, né? Eu trabalhava na Super Tratores. Então, um dos meus desejos de fazer agronomia também era por causa disso. E vindo pra cá, eu consegui a transferência pra ANF. E posso dizer que hoje eu sou muito feliz aqui, porque assim como a Yasmin, que não escolheu o curso de Direito, eu não escolhi a ANF, mas a ANF me escolheu. Então, hoje eu sou muito feliz por estar aqui. E é interessante, puxando um gancho que a Yasmin trouxe, né? Hoje, os alunos que nos escutam e aquele que vai ser o nosso aluno vai ter como referência duas alunas do Direito que também são referência no campo esportivo, né? E aí, queria ouvir um pouco de vocês. Como é que vocês conseguiram unir esse gosto pelo esporte com o curso de Direito? Porque a Yasmin trouxe um pouco, pensei em fazer educação física. Mas como é possível a gente conciliar essas duas coisas? Perfeito. Bom, referente a essa questão, eu sempre pratiquei esportes, desde nova. A partir dos meus 10 anos, eu iniciei em escolinha de futebol, futsal, participei de campeonatos, cheguei a fazer testes em time profissionais, então tudo na minha vida estava encaminhando para ir para a educação física. E como eu falei, eu escolhi o direito e como aliar, então, esse hobby, que era para ser, digamos assim, o que eu pensava de profissão para o futuro, eu consegui alinhar com o curso de direito através da própria atlética do curso, que a gente tem atlética, a gente participa de campeonatos, então participar por fora, mas também jogando, praticando esportes, que é algo que eu gosto muito de fazer e que eu preciso fazer, né, para gastar um pouco de energia, para relaxar. Então eu consigo conciliar dessa maneira, participando também dos Jogos Universitários Gaúchos, que a faculdade vai participar e a gente consegue ir com a faculdade e representar a nível estadual. E assim a gente vai conciliando. Pra falar do esporte, é algo bem fácil pra mim, né? A gente tem a atlética do curso hoje, que foi a primeira atlética. Inclusive, eu fui uma das fundadoras da atlética, né? E eu acho que isso é algo muito gratificante, poder trazer a atlética
para a faculdade, porque eu acredito que o esporte ele não é simplesmente uma competição, né? O esporte ele molda o caráter das pessoas, e eu acredito também que o esporte ele oportuniza muitas coisas na vida de muitas crianças, principalmente. Então, um dia eu li uma frase, um post no Dia Internacional do Vôlei, da Gabi Guimarães, que fala que toda vez que tu puder incentivar uma criança a praticar esporte, faça, né? Porque, realmente, o esporte, ele é muito mais do que uma simples competição. Dentro de quadro, tu aprende muitas coisas, muitos aspectos, como liderança, principalmente. Então, trazer isso para a Anf, que inicialmente, entre os cursos, não existia, foi muito mais do que simplesmente fundar uma atlética ou criar algo que não existia antes, mas também oportunizar aos alunos, aos funcionários, aos professores que tivessem, né, um ambiente de descontração, de comunhão, enfim, de espírito esportivo mesmo, porque tudo bem, todo o extra é importante, mas o esporte também é importante, porque ele não se limita somente ao jogo em si. Então, essa é a minha visão sobre o esporte. Como a Yasmin, eu também sempre participei, né? No colégio eu sempre joguei futsal, vôlei, handebol. Então, eu sempre fui muito ativa em todos os esportes. E isso eu acho que também acaba auxiliando pro desenvolvimento pessoal, sabe? E pro desenvolvimento na própria comunidade, na própria sociedade. Então... E Cris, se me permite, a Tirsá se forma no final do ano, né? Exatamente. Minha orientanda. Exatamente. E tem um detalhe que nosso ouvinte... Hoje a gente conhece o Anfigames, né? Mas sabe quem é que é a grande culpada por pensar o Anfigames? Eu tô sabendo já. Tirsá Guedes Rossato. Tirsá, quando tu pensou lá... Claro que depois teve uma série de apoios, outros colegas, mas talvez o grande mérito do Anfigames seja o teu pensamento. Por quê? Quando eu cheguei aqui na Anf, não tinha. O Anfigames não existia. E não existia nenhuma outra competição entre os cursos, entre os alunos. E a Atlética, ela surgiu lá em 2022 para que nós, alunos do Direito, pudéssemos participar do Interjúris, que é uma competição que ela é feita por outras faculdades, organizada por outras faculdades. E a gente queria muito participar, mas pelo fato de não termos uma Atlética, a gente não poderia, em tese, participar. Então, eu e o pessoal que na época fazia parte do diretório, a gente pensou, vamos fundar uma Atlética, vamos fazer. Se não tem, então vamos criar, né? E foi assim que a gente conseguiu participar. Nesse mesmo ano, surgiu a ideia de trazer uma competição aqui para a Anf. Só que, inicialmente, a gente não tinha, assim, a ideia de convidar faculdades de fora. Então, a gente pensou, vamos fazer alguma coisa aqui pro pessoal da faculdade. Então, foi aí que surgiu a ideia de fazer o Anfigames, né? Dividido por cursos. A administração joga com administração, direito joga com direito, sistemas joga com sistemas. E, inicialmente, a gente não tinha o apoio institucional num sentido de a instituição vai encabeçar na organização. Então, a gente organizou, mas todo o apoio em relação a espaço, em relação a tudo que a gente precisasse, tanto a fundação quanto a faculdade nos auxiliaram, né? E a gente foi lá, deu o primeiro passo, eles viram que deu certo essa ideia de que o esporte realmente é algo para tu interagir entre as pessoas, né? E aí eles nos auxiliaram no ano seguinte, que foi o sucesso do primeiro Anfigames institucionalizado, né? E nesse ano que teve também... E eu espero que continue, que seja uma tradição, porque eu acho que os nossos alunos, os nossos professores e todos os funcionários merecem um dia de agitação, de competitividade, né? E vocês gostam muito da competitividade, né? Como é que tá o Anfigames e o curso de Direito, assim? Qual é a relação entre eles, hein? Querem falar, contar? Não precisam de humildade nesse momento. O único curso... bicampeão, né? Na verdade, né? Mas vamos contar só o 2024 e 2025 pra ser mais humilde, né? Porque... Tá certo. Que certo. Humildade não combina muito com a gente também, né? Meninas, tem uma coisa que eu posso falar porque sou tua orientadora, né, Tirsá? E também te dei aula, né, Yasmin, numa cadeira muito importante que era de metodologia.
Então, eu acompanhei, assim, vocês duas enquanto pesquisadoras, né? E eu comentava com o Pedro hoje que tem uma coisa muito bacana, que, vejam só, a Tirsa eu já conhecia mais e a Yasmin eu estava conhecendo naquele momento. E eu me lembro da Yasmin vindo com os olhos curiosos de início de curso, né? Chegando para mim e dizendo assim, ó, Cris, eu amo esportes. E ela não conseguia imaginar um tema de pesquisa e logo ela veio assim, ó, eu vou trabalhar com direito desportivo. E é uma forma de unir a paixão, né? Eu lembro que na época tu estavas falando sobre a questão dos passes, preços e entre outras questões, porque são diversas as possibilidades que nós temos. E a Tirsa, não é coincidência, a mesma coisa, a Tirsa gosta muito de muitas áreas, mas vai muito bem no direito empresarial. E dentro do direito empresarial, a gente tem ultimamente uma polêmica que eu acho que todo mundo que minimamente assiste televisão já ouviu, que é a SAF, né? A Sociedade Anônima do Futebol. E aí a Tirsa de imediato já começou, já sabia um pouco do que estava acontecendo nos bastidores dos times, né? Enfrentando aquela mudança de um modelo de associação para o modelo de SAF. E a Tirsa trouxe isso. E vejam, não por isso nós escolhemos vocês, mas hoje nós nos demos conta que vocês conseguiram atrelar uma paixão que talvez nem vá ser o que vocês vão trabalhar no dia a dia depois, porque o futuro ele é grande demais para que a gente olhe agora para isso e diga onde a gente vai ficar. Mas o que eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho é de como é para vocês conseguir atrelar uma paixão que vocês têm na vida, que move vocês, né, a uma linha de pesquisa dentro de um curso que às vezes não parece que vai possibilitar isso, né? Porque tem muitas pessoas que não querem fazer direito, porque elas dizem assim, mas eu não gosto de trabalhar com crime, eu não quero trabalhar com tributo, eu não quero... Não, olha só, vocês conseguiram achar uma área de pesquisa dentro do esporte. Vocês querem falar um pouquinho sobre isso, meninas? Claro, com certeza. Não, é uma coisa muito interessante, né? Porque a gente entra no curso de Direito com a visão de que, direito civil, direito trabalhista, direito empresarial, direito criminal. A gente não conhece o mundo de possibilidades que é o curso de Direito. Então, justamente na tua disciplina, prof, que eu pensei, cara, como é que não tenho algo relacionado ao esporte e ao direito? Eu não conhecia ainda, né? Porque a gente vem com essa mente fechada. Então, através da tua aula, eu consegui conhecer o direito desportivo e pesquisar mais sobre. A gente fez, né, um trabalho sobre essa temática que eu escolhi pesquisar. E realmente, assim, é uma área que não é vista muito atualmente, né, que aos poucos vai crescendo, mas que tem inúmeras possibilidades dentro do direito desportivo. E pesquisando, assim, eu gostei bastante da área e com certeza eu vou pensar no meu futuro de talvez seguir essa carreira. A SAF, ela veio, na verdade, ela não era a primeira opção, né? A gente tinha comentado sobre outras opções. E um dia eu tava lendo alguns artigos no Conjur e eu li um artigo sobre SAF e eu disse, cara, olha que legal, né? Eu posso unir o útil ao agradável. Até porque tu fala em muitas aulas que a gente, pra pesquisa, a gente precisa escolher algo que seja prazeroso também de escrever, né? Porque a gente se envolve com aquilo por um bom período de tempo. Então, eu acabei sucumbindo ali a unir o útil ao agradável. E aí, a questão da SAF com a RJ, com a falência, né? Que a gente vem falando, eu pensei, cara, vou aderir, vou escrever. E eu te confesso que tá sendo muito mais... não vou dizer fácil, tá? Mas tá sendo muito mais prazeroso escrever o TCC. Porque, de certa forma, tu escreve sobre algo que tu realmente gosta, né? Sobre algo que te motiva. E, assim, sendo bem sincera, às vezes a gente não vai trabalhar só com aquilo que a gente gosta, né? Então, achar essa válvula de escape para que em alguns momentos da nossa vida profissional ou dos nossos estudos a gente consiga também trazer aquilo que a gente tem por paixão, né? E o esporte, especialmente o futebol, é algo que tá comigo desde sempre, né? Torcedora do Grêmio, fiel. Incrível isso que vocês disseram. Já vamos polarizar isso aqui, né, Pedro? Falar de Inter, Grêmio, não vamos ver. Daqui a pouco a gente descobre algumas coisas aqui.
Tem algo muito interessante nisso que vocês falaram. Eu acho que quando a Yasmin, ela é muito feliz quando ela diz assim, ó, em que pese a gente saiba que o direito ele traz uma gama de possibilidades, a gente não tem ideia do tamanho dessa gama. Muitos falam no leque de possibilidades, ninguém tem noção do tamanho do leque. Eu brinco sempre que no início do curso, e essa é uma pergunta que eu faço no início e no fim do curso para os meus alunos, que é assim, ó, o que tu gostaria de fazer quando ele entra na faculdade? E lá no final eu volto a dizer, e você manteve isso? E tem um motivo do porquê eu pergunto isso. Porque comigo, me falavam muito do leque, muito. Não, mas o direito, porque eu queria jornalismo também, assim. Me falavam muito do leque. E eu dizia, mas para mim o leque era assim, ó. Eu posso escolher entre advogada, juíza, promotora, delegada, e é isso aí. Acabaram as opções. E, na verdade, quando me perguntavam no início do curso o que eu queria ser, eu respondia meio que intuitivamente delegada. E vocês sabem por quê? Eu respondia delegada porque eu tinha muito medo de ser advogada e saber que no início não teria estabilidade. Então, o advogar, para mim, eu não pensava por esse motivo. Eu nem pensava se eu gostava ou não. Juíza, eu sabia que eu não poderia ser, porque eu jamais ia conseguir dormir sabendo que a minha decisão ia causar um impacto tão grande na vida de alguém e que eu poderia estar certa ou errada, então isso era uma coisa que não dava. Promotora, eu sabia que eu não poderia ser, porque eu não consigo acusar ninguém sem ter certeza absoluta, porque eu sempre sou aquela que olha e diz assim, não, mas não deve ter acontecido isso. Não, essa pessoa tem que ter tido um motivo, não pode que essa pessoa fez isso. Então, acusar era algo absurdo para mim. E na minha cabeça, o que sobrava era o delegado. E eu acho que mesmo sem pensar, eu dizia, delegado. E aí quando tu dizes, Yasmin, que tem um leque de situações, esse leque assim, absurdamente maior do que o que as pessoas podem imaginar. E de fato, quando tu pensas, como ninguém tá falando de direito desportivo, e aí tu para olhar e tu vê que tem muita gente boa, ainda em número pequeno, né? Mas eu digo assim, tu já consegues perceber diversos expoentes tratando dessa matéria, tratando de direito internacional, direito comparado, para trazer modelos para o Brasil, né? A gente começa a se deparar com esse emaranhado de coisas. A minha profissão de administradora judicial, eu não sabia que existia. Como é que eu diria no primeiro semestre que eu queria ser administradora judicial se eu não sabia que isso existia? Como é que tu poderia dizer, a Tirsá poderia dizer que vocês gostariam de atuar em direito desportivo se vocês não teriam ideia de que isso era uma área a ser desenvolvida? E que em grandes centros, é óbvio que não, a gente não vai imaginar uma realidade de um advogado incrível em direito desportivo morando numa cidade do interior do Rio Grande do Sul. Mas quando a gente começa a olhar, a gente começa a ver que em Porto Alegre, em São Paulo, em diversos outros lugares, isso existe. O que vocês imaginam? Eu não quero respostas assim, de dizer, não, eu quero tal coisa. Mas o que vocês imaginam como sucesso se vocês se colocarem, hoje nós estamos em 2025, se vocês se colocarem a pensar em 2035, o que vocês mais ou menos almejam na cabeça de vocês, assim? Tem algo? Cara, é uma pergunta muito complexa, né? Porque o sucesso varia, né? Muito de pessoa para pessoa, e acredito que ter objetivo para objetivo, né? Hoje eu considero sucesso para minha vida estando... Não vou dizer consolidada, porque 10 anos eu também não sei se é um período de tempo tão espaçado ou não, mas espero estar trabalhando em algo que me ofereça a possibilidade de oferecer uma vida confortável para o meu filho, né? Então, eu acho que isso, para mim, seria o maior sucesso que eu poderia alcançar nesse período. Mas também estar realizada fazendo aquilo que eu gosto, aquilo que eu acho que é para mim, aquilo que eu realmente vim para fazer, sabe? E se agora, por exemplo, não seja algo que tá tão claro para mim, o que seja algo que, né, que eu saiba o que eu vim para fazer, eu espero encontrar isso, porque eu acho que a vida é muito mais do que a gente tá aqui por tá, sabe? E então tem uma frase que eu gosto muito, que é faça mais do que existir. E para mim isso
Até me arrepiei de pensar, olha aí, ó. E pra mim isso realmente é algo que pra mim seria o significado de sucesso, de verdade. Bom, eu entrei no curso de Direito, né, aquele leque de possibilidades, né, aquela coisa, mas eu entrei querendo concurso para PRF. Olha aí. Eu queria ser policial rodoviária federal, né? Fazendo minhas pesquisas e tudo mais, eu gostei bastante da rotina de um policial rodoviário federal. Então, eu pesquisando, gostei da estabilidade que a profissão trazia. Mas no momento que eu entrei no curso e eu fui conhecendo mais a fundo, hoje estando no 4º semestre, né, ainda um pouquinho, iniciando ainda no curso, né, entrando agora quase na metade, eu vejo que, nossa, minha cabeça mudou completamente. A ANF proporciona muito isso para aluno, né? De se conhecer e se colocar um pouquinho no futuro, pensar no que eu gosto de fato, né? E através de um encontro que a gente teve, o professor Ricardo Schaefer, ele, né, me auxiliou e me mostrou que a carreira privada seria uma opção melhor para mim, né? Porque a carreira pública, nos concursos, a gente tem um certo teto, né? Tem. Que a gente alcança ali. Tu não pode fazer tudo aquilo que tu almeja, tudo aquilo que tu quer. E eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar ali, sabe? Eu sempre busco mais. O quanto eu puder fazer, eu vou fazer. Então, a carreira pública, infelizmente, não teria essa possibilidade para mim. Então, hoje eu tenho muito claro na minha mente que eu vou seguir na parte do direito privado, porque talvez ter o meu próprio escritório, algo nesse sentido, né? Que ali eu sei que eu posso ter muitas possibilidades e fazer aquilo que eu realmente goste e que eu realmente queira, né? Não esteja ali um certo impedimento de fazer. E o que eu penso para o meu futuro é ajudar as pessoas. E é isso que me move cursando direito hoje. É auxiliar as pessoas, então eu gosto muito da parte do direito criminal hoje. E, né, sempre gostei ali de pesquisar no ensino médio, entrei ali querendo polícia, mas eu acredito que vai se encaminhar nesse sentido. Porque eu vejo que o direito criminal é o direito que mais me chama atenção, porque tem aquela emoção, né? Tem. Aquela coisa de, tipo, uma coisa mais tensa, mais, né? Então, eu gosto muito disso. As outras áreas do direito, não é que eu não goste, né? Mas eu vejo que não tem aquela... Não me dá aquele frio na barriga, aquela coisa de, tipo, resolver um problemão, né? Que nem o professor Adriano Porari me falou na minha aula de Direito Penal 1. Quando as outras áreas do direito não resolvem, vai pro direito penal. Então, eu gosto de resolver problemas e dos grandes. Então, se for, então, um jogador de futebol cometendo um crime, pronto, né? Mas daí, tô feito. E a Yasmin puxa um ponto muito interessante, né? São alunas nossas da ANF, eu também sou egresso da ANF, que é a metodologia FOIL, né? E a Yasmin traz essas fichas caindo, que caem durante um aulão FOIL de uma análise que se faz dos desenhos, enfim, de uma série de contextos, né? E é interessante o quanto que a metodologia FOIL ela nos dá clareza, né? E eu digo isso primeiro em primeira mão, mas também eu vendo e trabalhando hoje com os alunos, porque em momentos onde se dá dúvida, se dá aquele frio na barriga para onde que eu vou, nós temos aonde nos socorrer. Nós temos um percurso já trilhado de 5 tantos anos nessas disciplinas. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, na perspectiva de alguém que está se formando, na perspectiva de alguém que está quase na metade do curso, né? Qual foi o grande diferencial na vida de cada uma de vocês da metodologia FOIL no mundo do direito? A Tirsa que entrou na faculdade com certeza não é a mesma que vai sair no final do ano. E quase que 100% disso se deve às disciplinas FOIL. Eu já fui monitora algumas vezes e eu procuro sempre falar para os alunos, quando eu estou na monitoria, que... Porque às vezes a gente nota uma certa resistência, especialmente dos alunos de primeiro, segundo semestre, né? Em relação às disciplinas FOIL. E eu sempre procuro dizer para os alunos, abrir a cabeça para as disciplinas, porque aquilo ali não é nada mais, nada menos do que a vida como ela é, sabe? E despindo de todas as bandeiras e tudo mais, a FOIL me ajudou muito, além de me conectar comigo mesma, né? De entender para que eu tô aqui, qual é o meu propósito enquanto profissional, qual é o meu propósito enquanto pessoa.
também nos dá muitos insights de o que eu preciso fazer, como é que eu preciso me colocar, porque não basta só tu querer que as coisas aconteçam, tu também precisa buscar as coisas, né? E se tu ficar parado, se tu não se mover, se tu não for em direção àquilo que tu quer, as coisas não vão acontecer na tua vida. Então não adianta esperar que um milagre aconteça, tu precisa ir atrás daquilo que tu veio fazer. E especialmente quando eu engravidei, que, nossa, eu achei que a vida ia parar, que o meu mundo ia desabar, porque mesmo quando tu tá, assim, preparado psicologicamente 100% para ter um filho, ainda assim é um baque, né? E para mim foi um baque muito grande. E conversando com o professor Ricardo me disse, a tua vida não vai parar. E a minha vida não parou. Eu organizei um Amphigames inteiro grávida, depois eu organizei tantas outras coisas grávida, eu segui na faculdade, eu segui fazendo as coisas que eu precisava fazer. E isso não é, ai meu Deus, um mérito porque eu não segui, mas porque eu tinha alguém ali me dando um suporte, e eu acho que esse também é o papel fundamental das disciplinas FOIL, sabe? Te dar o suporte, te dar o norte, te dizer, tu não tá sozinho, tu tem com quem contar, e a gente tá aqui pra te direcionar. Então, quando eu achava que tudo tava num mar bem caótico, eu tive onde buscar. E isso, para mim, foi fundamental para que eu não parasse, para que eu não estagnasse, para que eu seguisse. Então, com certeza, a Tirsac entrou na faculdade vai ser completamente diferente da Tirsac que vai sair. E eu tenho certeza absoluta, Pedro, que eu vou olhar para trás e eu vou sentir muito orgulho da pessoa que foi se formando nesse trajeto. E também tenho certeza que basicamente 100% é graças às disciplinas FOIL. Então eu posso afirmar, muda, é só tu tá aberto, é só tu querer, sabe? Porque precisa partir de ti isso também. Eu não consigo ficar sem as cadeiras FOIL, né? A gente entra na faculdade com uma metodologia diferente e a gente não conhece. E realmente o que a Tirsac trouxe, que os alunos ali que estão no primeiro e segundo semestre mostram bastante resistência. E como eu trabalhava no setor comercial da faculdade, que eu recebia eles aqui, eu sempre falava, é bom, é interessante, vai ser essencial para a tua formação. E realmente, assim, é uma metodologia que transforma. Como eu falei, eu entrei querendo carreira pública para PRF e hoje eu vejo que é uma coisa totalmente diferente de quando eu entrei. E graças a essa metodologia que eu consegui enxergar isso, né? Enxergar a Yasmin de dentro. Porque o que eu via era um mundo externo. O que eu via era o que as redes sociais traziam, que, enfim, Instagram trazia sobre a carreira. E eu pensei, acho que é interessante. Mas não era o que a Yasmin daqui de dentro de fato queria. E a metodologia FOIL me auxiliou a abrir meus olhos e enxergar essas possibilidades, essas novas carreiras e enxergar o que de fato eu quero para o meu futuro. E é muito, muito importante mesmo. O aulão FOIL foi algo que me marcou muito, porque ainda eu estava no terceiro semestre quando aconteceu, já estava um pouquinho mais avançada, não estava tanto no início ali, primeiro, segundo semestre, mas foi, assim, essencial para mim, enfim, entender mais sobre mim mesma e seguir uma carreira de sucesso, uma carreira feliz, porque infelizmente hoje, se tu tem uma carreira e talvez não é aquilo que tu queira para si mesmo, tu não vai ser uma pessoa tão, enfim, como é que eu posso dizer? Uma pessoa alegre, realizada. Agora, se tu, através da metodologia FOIL, conhece o que de fato tu gosta e coloca isso na tua profissão, escolhe a profissão que a metodologia FOIL te permite, no decorrer ali das aulas, conhecer, tu com certeza vai fazer aquilo com o maior amor do mundo e que nem a gente trabalha nas disciplinas. O que tu faria, até mesmo de graça, né? Então, é nesse sentido que a metodologia FOIL me auxiliou e, com certeza, eu não troco de faculdade nunca, porque aqui é o único lugar que proporciona essa metodologia. E, enfim, como eu disse, né? Não foi o curso que me escolheu. Eu vim para cá, conheci a ANF e me apaixonei pela faculdade em si. Justamente por conta dessa metodologia, dessa formação humanista, que é uma faculdade única que traz isso. Eu tenho certeza que eu vou ser uma pessoa muito
realizada. Parece que a gente encomendou isso aqui, né? Exatamente. Não foi encomendada, de coração mesmo. Cris, é interessante, porque as boas sementes, elas só germinam onde tem terra fértil. Pegando um gancho da Tirsaida e uma passagem da Yasmin, né? Eu fui professor da Yasmin no segundo semestre, e no segundo semestre daquele ano a gente tinha o campeonato de oratória. E alguns alunos me procuraram e eu disse, não, nós vamos montar uma equipe boa, mas a Yasmin tem que estar. E eu mandei uma mensagem para Yasmin, tu vai participar. Não, professor, porque não sei o quê. E eu disse, Yasmin, tu vai, porque tu vai ver lá na frente que o resultado vai ser diferente. E a Yasmin, acompanhando um pouco essa rotina, com trabalho, e o trabalho intenso no comercial, era época de vestibular, era aula, e toda a rotina que tinha, a Yasmin mesmo assim foi lá, aceitou, um empurrãozinho, aquele básico, mas foi muito interessante de ver o salto do início para o final. E às vezes é um pouco isso que, volto a dizer, quem fala é Pedro, que um dia foi aluno e hoje faz isso. Às vezes a gente, como professor fora, a gente dá um empurrãozinho, mesmo assim o aluno não enxergando a possibilidade. Mas a gente sabe que ele consegue, e a gente está lá, como a Tirsa diz, para dar o suporte. Para aquilo que for preciso, a gente dá um empurrãozinho, mas mostra, talvez é esse caminho. E é interessante, porque realmente eu digo isso, porque um dia também alguém me mostrou o caminho dessa metodologia, e eu tive muito aberto para isso. E é esse o grande... eu resumiria a frase, uma boa semente ela vai germinar onde tem terra fértil. Isso é impressionante, porque é um diferencial daqui da faculdade, né? E ver vocês falarem sobre isso sem a gente ter falado nada antes, né? Isso é uma coisa muito, muito impactante mesmo. Pedro, eu vou te pedir para olhar para o tempo e ver se tu também estás... apavorado, né? Porque assim, meninas, foi enriquecedor para nós poder ouvir esse outro lado de vocês. A gente conversa, a gente tem uma proximidade grande, né? Eu brinco que lá uns anos atrás, e os anos atrás eu me refiro assim, lá na época onde eu fazia faculdade, a gente tinha uma coisa, às vezes, que o professor parecia que estava aqui, e a gente ficava aqui numa vergonha de conversar, e vocês percebem que não é assim, né? A gente está exatamente no mesmo lugar, então várias vezes a gente já conversou sobre coisas, né? Eu e a Tirsa já falamos sobre maternidade, já conversamos, e eu lembro, Yasmin, como a gente ficou próxima na turma, que tu vinha tirar as tuas angústias. Então, para nós, acreditem, é um momento único poder ouvir um pouco mais de vocês e saber que essa história de vocês vai poder ser levada, impressionar e incentivar muitos outros que possam olhar para vocês e querer ter esse desenvolvimimento, né? Assim como vocês tiveram. Mas, meninas, vocês, como alunas, já assistiram o podcast, né? Claro. Sim. O que tem agora no final, então? Vocês estão um pouco Bate e nervosas? volta? Tem aquele bate-volta. Tu gosta de joguinho, né? Eu gosto. Só não vamos brigar, Tirsa. Então vai Pelo ser amor de assim, Deus. ó. A gente vai fazer a pergunta. Eu acho que, Pedro, a gente vai naquela coisa de olhar pra cara do freguês. Então a gente não vai dar tempo da outra pensar. Vai ser uma pergunta pra uma, outra pra outra. Ótimo. Aprovado. Eu vou... Tu quer pegar... Vamos pegar com a nossa colinha? Eu tenho algumas aqui, Eu tenho mas alguma várias, colinha aqui. várias Ai, meu delas Deus. surgem. Então a gente... Tu quer começando aí? Ó, eu já vou achar aqui. Vamos a gente lá. vai. Quem de vocês... A Tirs... Não, mas a minha é muito óbvia. Tirsa, futsal ou vôlei? Vôlei. Yasmin, direito empresarial ou direito penal? Penal. Não gostei. Qual foi o maior não que vocês tiveram durante a faculdade que levou vocês adiante? Cara, eu não diria um não, mas agora eu vou lembrar de uma aula do Lúcio, em que não foi um não, mas foi um tapa na cara. Uma aula para nossa turma em especial, porque a nossa turma tinha alguns problemas internos que foram resolvidos ao longo da graduação, mas essa aula, eu não estava presente, mas ela chegou até mim, e acho que foi um dos maiores ensinamentos que eu vou levar, é um dos maiores ensinamentos que eu vou levar da faculdade, sem dúvida, que foi um tapa na cara mascarado de nãos e várias outras coisas, então foi o maior. Curiosa, tu não tá? Eu sei Depois eu dessa. conto. Tu sabe, tá? Depois do órgão. E tu, Yasmin? Bah.
Maior não? Agora vocês me pegaram. Checkmate. Vá. Eu acho que... Acredito que eu vou levar as aulas do professor Matheus Reinhardt lá no primeiro semestre, na cadeira dele, onde a gente chega na faculdade, enfim, com várias coisas na cabeça. Será que é o curso certo? Será que é aquilo? E o professor Matheus Reinhardt, pá, pá, pá. Cada aula um tapa na cara diferente, né? Ele tem uma personalidade mais forte, então eu sempre vou lembrar as frases, assim, que ele dizia na aula, nas aulas dele, que... Assim, pode perguntar pros colegas, porque entra no primeiro semestre, tem aula com o professor Matheus, que cada aula é diferente, cada final da aula é uma coisa. Ah, vocês estão aqui para comer lanche no intervalo? Vocês têm que voltar na hora certa pra aula. Se vocês querem ser alguém na vida, não pode ficar comendo no intervalo. Vão na biblioteca. Nesse sentido, então, me marcou bastante. Tirsá, olhando o futuro da Atlética, quais conselhos tu daria pra Yasmin? Não desista. Eu já confiei a Atlética pra Yasmin, porque eu sabia que ela ia dar conta do recado, né? Eu acho que o principal papel de uma liderança também é formar novas lideranças, e eu acredito que tá em excelentes mãos. O trabalho que ela desempenha, ela junto com toda a diretoria, vem crescendo muito mais, inclusive, do que antes. E eu sinto muito orgulho, então eu só te digo para continuar, para não deixar morrer, porque foi realmente um projeto que a gente pensou para que se prolongasse ao longo dos anos, e então só continua. Yasmin, então, aproveitando, né, o que a Tirsá te deixou de legado na Atlética que tu pretende não largar? Esse espírito esportivo que ela traz também no discurso anterior dela, que como ela mesma disse, o esporte ele não é somente competitividade, ele forma as pessoas. E juntar a formação que a gente tem única aqui na Anf com a Atlética, com os esportes, é algo que com certeza eu nunca vou deixar morrer. Enquanto eu estiver na diretoria, é algo que eu sempre quero levar. E é uma forma também de levar o curso para fora, né? A gente ir participar de competições com outras faculdades, em outras cidades, é uma forma também de mostrar que o curso de Direito da Anf tem um poder, tem um potencial, é incrível. Então, com certeza, eu nunca vou deixar morrer essa questão. E pra finalizar... Os dois iam pra lá. Não sei se vai ser pra finalizar, porque eu também queria um pra finalizar. Qual que vai ser a tua? Vamos ver se a gente pensou a mesma coisa. Quem vai ser o campeão do Anf Games 2026? Ai. Isso é uma pergunta retórica, né? Muito bom. Quem? Tá, qual era a tua pergunta? Não, mas pra quem vai finalizar? ser? Ah, com certeza direito, é né? óbvio, Direito, é né? óbvio. Pelo amor de Deus. É só pra deixar registrado. Só pra deixar registrado, ano que porque vem a vai, gente eu não vou precisa falar isso. tratar isso como uma previsão, porque estamos no dia 28 de julho, esse episódio vai ao ar daqui a pouco, daqui uns dias, e nós fizemos uma premonição juntos aqui hoje. Né? Ótimo. Então Certo? anotem aí. Anote. Direito, tricampeão do Anf Games. Então tá, mas eu tinha uma a mais. Eu queria provocar vocês as duas com uma coisa. Vocês concordam que quando a gente tá passando por um momento de formação ou que as coisas estão mudando, a gente nunca consegue entender o que nos espera lá na frente, né? A gente tá nervoso, a gente tá angustiado. E vocês sabem que depois de vários episódios do podcast, onde a gente falou para os professores de vocês e para não só eles, mas outros tantos convidados que nós recebemos, nós pedimos para que eles conversassem com o eu deles, lá do terceirão, tá? E nós falamos assim, ó, o que tu diria para eles? E eu queria contar uma coisa para vocês duas. Sabe o que todos falaram? Fica bem tranquilo, porque vai dar tudo certo. E eu tenho uma curiosidade, Tirsá, tenho uma curiosidade, Yasmin, para a gente poder finalizar, de se vocês, as duas contaram que estiveram em dúvida no curso que iam escolher, né? A Yasmin lá flertando um pouquinho com o jornalismo, a Tirsá, né, numa pegada mais agro aqui, pensando em outras possibilidades. Vocês tiveram dúvida. E eu quero saber, Tirsá e Yasmin, se vocês voltassem lá pro momentinho do vestibular e vocês sabendo o que vocês sabem hoje, qual era o conselho que vocês dariam para vocês mesmos? Eu vou falar uma coisa que eu já falei numa apresentação do diretório há algum tempo atrás, que é, se tu tá com medo, vai com medo mesmo. Muito bom. É isso aí.
Eu diria que uma frase que eu levo pra minha vida, que com certeza a Yasmin lá do 3º ano precisaria escutar, é Viva uma Vida da Qual Você Irá Lembrar. Uma música, né, do Avicii, que eu tenho inclusive a frase tatuada, porque essa frase me move. Então, com certeza, a Yasmin lá do 3º ano vai viver a vida que você vai lembrar. Se aventure, faça as coisas, não tenha medo, viva. E que lá no final tu não vai se arrepender. Lá estou eu arrepiada mais uma vez, mas assim, com chave de ouro, encerramos esse podcast, né, Pedro? Foi excelente. Eu arrisco dizer que a gente muito aprendeu hoje, né, Cris? Muito, meu Deus, muito mais do que a gente poderia ter ensinado para vocês, aprendemos hoje, vocês podem ter certeza disso. Aí, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. É sempre muito enriquecedor estar aqui com vocês, né? Na presença de vocês, aprender com vocês. E fico muito feliz mesmo. Muito obrigada pelo convite. Estarei sempre aqui para que precisar, que eu gosto de falar, né? Jornalismo, a gente tá com né? alguns projetos que eu acho que vocês vão estar mesmo bastante conosco. Vamos ver, né, E Pedro? naquela, né? Se não quiserem, vão ter que... Vão ter que dar, É não assim tem que a banda opção. toca, né? É assim que a banda toca. É aquele e você- empurrãozão, né? E esse vai ser dos grandes, se preparem, hein? Fazer o quê, né? Vamos lá. Então, Se tá com medo, vai com medo mesmo, né? então tá, mais uma premonição pro dia de hoje. Outra hora a gente conversa melhor, tá bem? Tá então bem, bom. bora lá. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada.